Hamlet is a tragedy, which basically means everybody dies in the end. Hi, my name is Jessie e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o enredo da peça Hamlet. Então, um dos personagens que aparece primeiro é o Bernard. E ele tá fazendo a guarda à noite quando chegam o Horatio e o Marcellus. O Horatio é amigo do Hamlet e o Marcellus também é da guarda. Então eles chegam lá e começam a conversar com o Bernardo. O Bernardo e o Marcellus, eles estão falando de uma coisa estranha que eles viram nas últimas 2 noites. Mas o Horatio não acredita que isso aconteceu porque o que eles viram foi um fantasma. Então, eles estão lá conversando, o Horatio tá dizendo que não acredita, eles estão contando a história, quando de repente aparece o fantasma. Esse fantasma, ele se parece muito com o rei da Dinamarca, porque ele é, na verdade, o fantasma do rei da Dinamarca que morreu. Ele chega e todo mundo fica chocado, porque, nossa, o rei que morreu, né, tá aqui, o que ele tá fazendo aqui? O Marcelo simplesmente olha pro Horatio e fala: "Thou art a scholar, speak to it." Você é um acadêmico, você é uma pessoa estudada. Conversa com o fantasma. Como se, por você estudar, você tivesse mais aptidão para conversar com pessoas mortas. Parece meio uma desculpinha de quem não quer ir conversar com o fantasma ele mesmo. O Horatio diz: "It harrows me with fear and wonder." Tô horrorizado com isso que tá acontecendo, né? O rei morreu, ele tá aqui, mas ele morreu. Como assim? Ainda assim, os outros 2 continuam pressionando ele pra ir falar com o fantasma. Eles dizem: "Question it, Horatio." Tipo, para de reclamar, que tá todo mundo com medo aqui, vai lá e conversa com o fantasma. E o mais impressionante dessa situação é que o Horatio vai. Ele vai lá e conversa com o fantasma. Ele pergunta: "What art thou?" Que é uma forma mais antiga de dizer "Who are you?" or "What are you?" E daí ele comanda o fantasma a falar. Só que o fantasma, além dele não dever nada pra ninguém, porque ele já morreu, ele já é um fantasma, ele era rei. E daí chegam essas pessoas e começam a comandar ele. O que ele faz? Ele vai embora. E daí eles conversam entre si pensando: poxa, eu acho que a gente ofendeu o fantasma. Mas o fantasma, ele realmente tem alguma coisa pra dizer pra alguém. Então ele acaba voltando. Mesmo ofendido, ele volta. E o Horatio volta a tentar conversar com ele. Ele fala: "Speak to me." E o fantasma continua não respondendo, porque não é com nenhum deles que ele quer falar. Eles querem muito que esse fantasma fale com eles, porque na verdade tem uma guerra que tá meio que acontecendo, mas não tá acontecendo, fica ali naquele chove não molha. E eles querem saber se esse fantasma, por parecer muito com o rei que acabou de morrer, tem alguma coisa pra dizer sobre a guerra. Então eles estão tentando conversar com o fantasma porque eles acham que o fantasma pode ajudar com alguma coisa. Eles continuam tentando falar com o fantasma. Aí o Horatio diz pro Marcelo: "Stop it, Marcellus." Querendo dizer: para o fantasma, para ele, pra ele não poder ir embora de novo. E aí o Marcellus tem uma ideia brilhante. Ele pergunta: "Shall I strike at it with my partisan?" Que basicamente significa: você acha que eu devia tentar acertar ele com a minha lança? O partisan, nesse sentido, é na verdade essa arma aqui que parece com uma lança. E o Horatio, não percebendo que é uma ideia extremamente estúpida, concorda, responde pra ele: vai lá, bate no fantasma. E daí ele vai e tenta bater no fantasma. Obviamente não funciona, ele é um fantasma. E o fantasma vai embora de novo. Eu também iria embora se alguém tentasse me bater com uma lança. Eu não ia ficar lá esperando pra conversar, não. E aí, depois que o fantasma vai embora, eles já tinham achado que tinham ofendido o fantasma da primeira vez, né? E daí depois eles acharam que bater nele ia ser uma boa ideia. Eles concordam que, pois é, né? A gente não devia ter tentado bater nele. Foi idiotice. E o Horatio finalmente tem uma ideia boa. Ele decide ir chamar o Hamlet pra vir ver esse fantasma. Porque on my life, the spirit dumb to us will speak to him. E lembrando que nessa situação, o dumb não significa desprovido de inteligência, mas sim mudo. Então, dumb to us, que é mudo pra gente, will speak to him. Vai conversar com ele. E na próxima cena, o Hamlet finalmente aparece. E ele tá sofrendo. Ele sofre muito durante a peça toda. Ele passa muito tempo sendo um adolescente angustiado e falando sozinho sobre o quanto ele sofre. O pai dele morreu, que já é ruim o suficiente, mas aí a mãe dele, alguns meses depois, já casou com outro. E além disso, o outro com quem ela casou era irmão do pai dele. Então ele tá sofrendo e tá indignado com muita coisa. Enquanto ele tá reclamando da situação pra ele mesmo, ele diz:
It is not, nor it cannot come to good, but break my heart, for I must hold my tongue. Que significa que, mesmo que seja ruim, mesmo que a situação toda seja terrível, ele não vai fazer nada. Então ele tá decidido a não fazer nada, a continuar sofrendo sozinho. E quando ele termina aí essa conversa com ele mesmo, chegam o Horatio e o Marcellus, começam a falar sobre o pai dele, quando de repente o Horatio só olha pra ele e fala: My lord, I think I saw him yesternight. E yesternight é um modo mais antigo de dizer last night. Agora, pensa na situação, né? Ah, teu pai, que morreu faz uns 4 meses já. Eu vi teu pai ontem. E o Hamlet, ele já não é uma pessoa muito sã. Então ele simplesmente aceita, não questiona muito e diz: vocês viram meu pai quando vocês estavam de guarda? Então eu também vou. Hoje eu vou ficar de guarda, porque eu quero ver meu pai também. E eles vão. E enquanto isso, tem uma conversa da Ophelia, que é o interesse amoroso do Hamlet, com o irmão dela e com o pai dela, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Basicamente, eles só estão dizendo pra ela que não confie muito nesse menino Hamlet aí, porque ele diz que ele gosta de você agora, mas ele já não é muito certo da cabeça. Quando eles chegam lá, o fantasma aparece, obviamente, que na verdade era isso mesmo que ele estava esperando, ele queria conversar com o filho dele, e o fantasma chama ele. E é nesse momento que, quando a gente tá assistindo um filme de terror, a gente diz pra pessoa: não vai. Você tem 2 guardas ao seu lado, o fantasma tá ali, ele pode muito bem vir até aqui, né? Não custa nada, mas o Hamlet vai. E a conversa deles já começa assim, bem leve. O pai dele chega e fala pra ele: I am thy father's spirit, doomed for a certain time to walk the night, and for day confined to fasts and fires, till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purged away. O que basicamente significa que sim, ele é o fantasma do pai dele, que está condenado. Ele diz que isso vai continuar acontecendo até que a morte dele seja vingada. E quando ele conta isso pro Hamlet, o Hamlet fica tipo: assassinato? Mas que assassinato? Você não era uma cobra? Não te mordeu a cobra? Como assim? E o pai dele responde que não, de uma forma maravilhosa. It's given out that, sleeping in my orchard, a serpent stung me. E até aí todo mundo já sabia, né? Dormindo lá no jardim, a serpente mordeu ele. But know you, noble youth, that the serpent that did sting thy father's life now wear his crown. Sim, foi uma serpente que me matou, mas hoje a serpente que me matou está usando a minha coroa. Ele conta que, enquanto ele estava dormindo no jardim, o irmão dele foi lá e despejou veneno no ouvido dele. Que, assim, é no mínimo original. Significa que a mãe dele casou com o tio que era assassino do pai dele. Então tá tudo muito ruim. Aí, nesse meio tempo, Hamlet sofre mais um pouco, fala mais um pouco sozinho, conversa um pouco com o pai da Ophelia e chegam uns atores no castelo. Então ele tem a ideia brilhante de colocar os atores para encenar uma peça que envolvia a morte de um rei e adaptar essa peça para ser exatamente como aconteceu a morte do pai dele. Não podia confiar inteiramente no que o fantasma diz. Ele precisa ter certeza de que o tio dele realmente matou o pai dele. E ele acredita que esse vai ser o melhor jeito dele fazer isso. Ele vai colocar esses atores para fazerem essa peça, enquanto o tio dele assiste junto com todo mundo. E se o tio dele mostrar alguma reação à cena da morte do rei, isso significa que ele é culpado. No próximo ato, passa mais um tempo, ele continua sofrendo e falando sozinho. Em algum momento ele vai ter que vingar a morte do pai dele. Só que há vários problemas nessa situação. Primeiro que nunca é bom, né, matar o seu familiar, assim, é uma coisa meio ruim pra todo mundo. Mas, além disso, ele estaria matando um rei, e depois que ele matasse o rei, ele se tornaria rei. Então não era bom pra ele que as pessoas começassem a achar que tudo bem matar um rei, porque senão alguém podia tentar matar ele depois também. And then the plot thickens. Começa a peça. Todo mundo lá pronto pra assistir a peça, tá tudo bem, tá tudo normal, até que chega a cena da morte do rei. O rei tá lá deitado no jardim dele, quando chega o assassino, beija a coroa e coloca o veneno no ouvido dele. Óbvio que o King Claudius já sabia que era sobre ele a peça e que o Hamlet sabia de alguma coisa que ele não devia saber. E depois que ele vai envenenar o rei, ele sai
e volta quando as pessoas descobrem pra fingir que tá sofrendo pelo rei e pra consolar a rainha. O King Claudius vê e fica muito bravo, em vez de fingir que nada tá acontecendo. Ele fica com muita raiva, manda acenderem as luzes, pararem a peça e vai embora pro quarto dele se trancar. E quando as pessoas perguntam pra ele por que ele escolheu essa peça que deixou o rei tão bravo, ele diz: não sei, essa é uma peça de um assassinato que aconteceu em Viena. Então ele e Horatio, que estavam lá pra prestar atenção na reação do rei, decidem sim que ele é o assassino. Aí a mãe dele chama ele pra ir conversar com ela no quarto dela, e no caminho ele passa pelo King Claudius de joelhos rezando. E aí ele acha que agora é o momento pra matar o tio dele. Mas ele pensa que se ele matar o tio dele enquanto ele tá rezando e pedindo perdão, então não vai adiantar, porque ele vai morrer e ir pro céu e daí a vingança não vale de nada. Só que, quando ele sai, o King Claudius fala com ele mesmo também, porque é assim que as pessoas agem em peças, e ele diz que enquanto as palavras dele sobem, ainda assim os pensamentos dele continuam com ele. Então quer dizer que mesmo que ele tente rezar, ele não consegue, e se o Hamlet tivesse matado ele, não ia fazer diferença nenhuma. Aí o que acontece quando o Hamlet chega no quarto da mãe dele? Mais tragédia. O pai da Ophelia decidiu que ele ia se esconder atrás de uma cortina da rainha para ouvir a conversa. O Hamlet, quando vê que tem alguém ali, acha que é o tio dele e vai, sem pensar. E a primeira vez na vida que ele decide fazer alguma coisa, ele comete um erro. E mata a pessoa que tá atrás da cortina. E quando a pessoa sai de trás da cortina, não era o King Claudius. Era, na verdade, o pai da menina que ele ama, mas não ama, mas ama. No quarto ato, o King Claudius descobre que o Hamlet acabou matando o Polonius, só que ele decide que eles não podem prender ele ou mandar fazer nada muito sério com ele, porque o povo ama o Hamlet. E além disso, a mãe dele também ama ele, né? Então ele não quer que nada sério aconteça com ele para que o povo não se revolte e que a mulher dele não fique triste. Então ele decide que o Hamlet precisa ser mandado para fora do país e ir para Inglaterra. Quando o King Claudius sai, a rainha fica lá sozinha e quem chega pra falar com ela é a Ophelia, que ficou louca nesse meio tempo, porque o pai dela morreu, o cara que ela gostava não sabe mais se gosta dela e também tá meio louco. E o irmão dela, que tava na França, mas acabou voltando, descobriu que o pai dele tinha sido morto, que a irmã dele tinha ficado louca, e ele tá levantando uma rebelião e as pessoas estão gritando que ele agora deve ser rei, porque não tem rei suficiente nessa história. Só que quando ele entra pra tirar satisfação com o King Claudius, o King Claudius é mais esperto que isso, né? Então ele diz: olha, é verdade, o teu pai morreu e eu tô muito triste com isso. Mentira, ninguém ligou pro morte do pai dele, ninguém gostava do pai dele. Eu não posso fazer nada porque quem matou ele foi o Hamlet. Mas a gente pode planejar alguma coisa pra matar ele e dizer que foi um acidente. E aí o King Claudius tenta mandar o Hamlet pra Inglaterra com uma carta dizendo que quando ele chegasse lá, o rei da Inglaterra devia matar ele. Mas aí o Hamlet descobre, aparecem os piratas, então dá tudo certo que ele consegue voltar pra Dinamarca. E o combinado deles pra matar o Hamlet é o seguinte: o Laertes vai desafiar o Hamlet e com uma espada envenenada. Quando ele acertar o Hamlet, mesmo que seja de leve, o Hamlet vai morrer por causa do veneno. Mas o King Claudius é bem desconfiado e ele gosta de um veneno. Então, além disso, ele ainda vai colocar veneno em um copo. Então, quando no meio da competição o Hamlet estiver cansado, se o Laertes não acertar ele com a espada antes, ele vai lá e vai tomar o vinho, que na verdade tem veneno, e vai morrer de qualquer jeito. Então, o King Claudius está lá preparado para matar o Hamlet 2 vezes no mesmo dia. E enquanto eles estão lá planejando o assassinato do outro, chega a notícia de que a Ophelia, irmã do Laertes, morreu afogada. Aí chega o dia de colocar o plano deles em prática e eles começam a competição. Só que o Hamlet tá ganhando. E o King Claudius, muito bonzinho, fala: opa, vamos fazer uma pausa aqui, Hamlet, você não quer um pouquinho de vinho? E o Hamlet diz que não, ainda não. Só que a mãe dele decide pegar a taça e dizer: eu quero o vinho, eu vou beber o vinho. E o King Claudius tenta, mas não tenta muito, dizer pra ela não beber. Ele diz pra ela: não, toma não, esse daí é do Hamlet, não é seu, esse vinho. E ela diz: I will, my lord, I pray you pardon me. O que pode ter acontecido nesse caso é que ou a rainha sabia que tinha veneno ali e ela ia tomar pra que o Hamlet não tomasse pra salvar o filho dela,
ou na verdade ela só tava com muita sede. Quando ela vai tomar, o King Claudius acha que ele não tem argumento mais nenhum e ele decide que é tarde demais. Ela não tomou ainda, mas ele já decidiu com ele mesmo ali, tarde demais, vai morrer já essa mulher. E assim, ele podia fazer muita coisa, né? Ele podia dizer, não toma isso daí, tá envenenado, mas isso ia incriminar ele, né? Mas ainda assim, ele podia só esbarrar nela e dizer, opa, desculpa, caiu o vinho, mas não. Ele decide que é tarde demais quando ela pega a taça e aí ela bebe o vinho envenenado. Então a gente tá chegando no final da peça, quando cada tragédia ainda mais trágica que a última. O Hamlet e o Laertes estão lá, competindo ainda, mas aí eles começam a brigar de verdade e o Laertes acerta o Hamlet com a espada envenenada. Mas aí alguma coisa acontece que eles acabam trocando de espada, o Hamlet pega a espada do Laertes e também acerta ele. Então tá todo mundo envenenado nesse lugar. Lembrando que aqui nessa cena estão o Hamlet, o Laertes, a rainha, o rei e o Horatio. Lembrando, dessas 5 pessoas. E quando isso acontece, a rainha desmaia, porque ela foi envenenada. Mas o King Claudius, ele não quer admitir que tinha veneno na taça. Então ele diz, ela desmaiou, ela viu sangue e desmaiou. Veja só, quando a mulher dele tava ali caída no chão morrendo, ele não tava nem aí. Tava mais preocupado que ninguém soubesse que ele tava tentando envenenar as pessoas. De novo, né, porque ele gosta de envenenar as pessoas. Mas quando o Laertes vê que ele tá morrendo, ele muda de ideia, ele muda de lado, ele decide confessar tudo. Ele diz, não, ela não tá desmaiada não por causa do sangue. Ela foi envenenada porque o vinho que tava naquela taça que ela tomou, que era pra você, Hamlet, então ele tava envenenado e é tudo culpa do rei. Em 2 frases ele revelou o plano todo, incriminou todo mundo. E aí, o que acontece? O Hamlet decide finalmente, no final da vida dele, já foi envenenado, ele já tá morrendo. Ele vai e também esfaqueia, acerta o King Claudius com a espada. Só que não é o suficiente. Ele ficou todo esse tempo decidindo que ele ia matar o tio dele, que quando chegou a hora de matar o tio dele, ele decidiu que ele ia matar 2 vezes. Então, além de acertar ele com a espada, ele pega a taça que ainda tem vinho envenenado e dá pro tio beber. Ele diz, bebe isso aqui e siga a minha mãe, e o King Claudius morre. Então, recontando as pessoas que estavam nessa cena. O Laertes já morreu com a espada envenenada. A rainha morreu também porque bebeu o veneno. O King Claudius, ele morreu dos 2 jeitos. O Hamlet tá morrendo e o Horatio, nunca aconteceu nada com o Horatio, ele tá bem. Só que enquanto o Hamlet tá morrendo, o Horatio decide que ele quer morrer também. Ele falou, não, a minha vida não vale mais nada sem você, eu quero morrer junto. Aí o Hamlet tem que falar pra ele, tá todo mundo morto aqui, você faz favor de ficar vivo pra contar a minha história? E daí ele consegue convencer o Horatio a não se matar. E o Horatio continua vivo e o Hamlet morre. E aí, lembra aquela guerra no começo que estava acontecendo, mas que não estava acontecendo? Então, o Fortinbras, que na verdade era quem tinha começado a guerra, ele passa pela Dinamarca e ele vai lá visitar, ele chega bem no momento que todo mundo morreu. Quando todo mundo termina de morrer, Fortinbras entra e fica tipo... O que aconteceu aqui, né? Tá todo mundo morto, tá o rei, a rainha, o príncipe morreu. E aí o Horatio fica pra contar a história de todo mundo. Fortinbras, na verdade, sem lutar contra a Dinamarca, se torna o próximo rei. Então é isso, esse é o fim de Hamlet. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a rainha e a Ophelia. Thank you, and if you'd like to learn English, I am a teacher at Dynamic English Specialist, and you can schedule your first trial class, and it's for free. You can talk to me on my Instagram or on Facebook. Also, my phone number is in all of my social media, so feel free to talk to me. I will see you in the next video.